Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos à terceira parte do nosso aplicativo da Roleta da Alegria aqui com o Thunkable. Dessa vez peço desculpas, eu não vou aparecer aí na câmera, porque, enfim, aconteceu algum problema aqui, eu não estou conseguindo entender o que está dando de problema aqui, mas no próximo vídeo eu prometo que apareça e eu reinstalo as coisas aqui, tudo bem? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer mais algumas coisas aqui no nosso aplicativo, tá? A primeira coisa que eu quero mudar é que na tela de sorteio eu queria mudar um pouco esse visual. Na verdade, eu queria que esse título aqui ele ficasse aqui em cima, como se fosse o título do aplicativo. Diferente da tela inicial, onde eu tenho tudo aqui no meio, eu queria que aqui esse título ficasse aqui em cima e a gente pode até deletar essa imagem. Tá? Só que vocês vão ver que se eu simplesmente puxar esse logo para cima, eu não consigo encaixar lá em cima, eu queria que ele ficasse aqui. E como é que a gente faz isso? Bom, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa entender dois elementos importantes do Thunkable que estão aqui em Layout, e são a parte de Row e Column. E como é que funciona esse Row e Column? Para poder explicar isso, eu vou puxar um pouquinho o meu quadro aqui. Vocês vão ver alguns outros registros de, enfim, de outras aulas. Tá? Vou aqui para baixo e aí vou fazer um pequeno desenho aqui para a gente poder entender, tá? Então, quando a gente está trabalhando no Thunkable ali, a gente viu que todos os elementos que a gente puxa, eles vão para o centro da tela, né? Então, eu tenho a minha tela do celular aqui. E tudo que eu coloco, né? Se eu colocar uma imagem, ela vai para o meio. Se eu colocar um botão aqui, depois ela fica no meio. Tudo que eu vou colocando fica aqui no meio. E a gente tem dois elementos que a gente consegue utilizar para poder organizar esses elementos, que são linhas e colunas, tá? E aí, como é que funciona, né? Vou colocar aqui até aqui, olha. Linha e coluna. Como é que esses elementos funcionam? Muito simples. A ideia de linha e coluna é a mesma coisa que você tem numa tabela, né? Se eu tiver uma tabela aqui, por exemplo, as linhas são os elementos que ficam na horizontal, organizados um do lado do outro, certo? E a coluna que eu tenho são os elementos que ficam na vertical e fica no caso aqui, um embaixo do outro, né? Seria uma coluna onde o elemento está aqui e todos os outros que estão embaixo, né? Eles são organizados um em cima do outro. E aqui a ideia é basicamente a mesma. Então, se eu quero organizar dois elementos que fiquem um do lado do outro, ou mais elementos um do lado do outro, eu vou usar uma linha. Se eu quiser que dois elementos fiquem um em cima do outro, né, tipo que nem está aqui, eu vou usar uma coluna. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no nosso caso, eu quiser que essa roleta fique aqui em cima e os outros elementos fiquem aqui embaixo, eu vou ter que colocar duas colunas. Então, uma coluna eu vou dividir aqui e a outra coluna eu vou dividir aqui embaixo. Então, vou mostrar para vocês. Eu vou puxar o elemento de coluna. Vocês vão ver que essa própria coluna já vai ocupar metade da tela. Então eu vou puxar duas colunas aqui. E aqui vocês vão ter que a gente precisa ter o cuidado de que essas colunas, tá vendo? Do jeito que elas estão aqui, ela tá uma dentro da outra. Então eu preciso dividir essas colunas para que elas fiquem uma do lado da outra. Vejam? Ó, se eu colocar aqui, tá uma dentro da outra. Se eu colocar para cá, tá uma do lado da outra. No caso aqui, uma embaixo da outra. Estão vendo que só de colocar esses elementos, elas já ficaram organizadas de forma vertical? Beleza. Com isso, o que a gente consegue fazer? Eu consigo puxar esses elementos para dentro das minhas colunas. Então, por exemplo, a imagem eu posso colocar na segunda coluna. Essa primeira label, que era o título, eu posso colocar aqui em cima. O botão eu coloco aqui embaixo. E essa outra label, que é o nome do sorteado, eu posso colocar aqui embaixo também. Beleza? Aí vocês vão falar, nossa, Diego, beleza, você colocou ali, mas o título está muito grande ainda. E aí, para isso, a gente precisa olhar um pouquinho aqui na aba de propriedades, né, no menu de propriedades. Aqui eu consigo organizar se eu quero que os elementos fiquem no centro, eu posso colocar, por exemplo, que eles fiquem no topo, ó, tá vendo? Posso colocar que ele fique no topo, posso colocar que ele fique no centro, posso colocar que ele fique no final, posso colocar vários lugares aqui. E aí, para eu poder organizar aqui, eu vou mexer, na verdade, na altura e na largura, beleza? E aí, para poder fazer isso, o que eu vou fazer aqui? Estão vendo que ele está escrito aqui Fill Container? Vejam que eu selecionei a coluna, tá? Esse Fill Container, na verdade, ele ocupa um espaço maior do que ele precisa. Se eu clicar, por exemplo, aqui Fit Contents, ou seja, ele vai ocupar a altura somente necessária para que o conteúdo que está lá dentro caiba na tela. Como esse texto aqui é pequeno, o único tamanho que vai ficar, ele vai ficar do mesmo tamanho que ele estava lá. Eu também posso, se eu quiser, mudar aqui, ó, colocar em tamanho absoluto e colocar, por exemplo, sei lá, eu quero que seja 100 pixels, eu quero que seja 200 pixels, e assim por diante. E eu também consigo usar o tamanho relativo, então, sei lá, eu quero que ocupe
50% da tela, quero que ocupe 10% da tela. E aí vocês vão ver que a gente tem um resultado semelhante. Aqui no caso eu vou deixar no tamanho do container, tá? Aqui no que ele ocupa na altura, e na largura aqui eu não vou mudar agora, tá? Aí imagina então que para esse aplicativo eu já tenho isso, eu posso até tirar esse botão de sortear, talvez não faça mais sentido agora na segunda tela. Beleza, tirei, e agora eu tenho isso arrumadinho, tá bom? E aí eu poderia fazer a mesma coisa aqui para a primeira tela. Para a primeira tela eu vou deixar, né? Fica interessante a gente ter o título no meio. E na segunda tela a gente ter essa disposição de elementos, tá bom? E aí vamos fazer o seguinte. A gente vai trabalhar agora com sons. Então vou procurar agora aqui um elemento chamado sound. Aí vocês vão ver que está dentro da categoria de voice. Estão vendo aqui, ó. Está dentro da categoria de voice, eu tenho um sound. E aí vocês vão ver que quando eu colocar o som aqui, ele não fica exatamente em nenhum lugar da tela, ele fica embaixo. Isso aqui é o que a gente chama de elementos invisíveis, componentes invisíveis. Estão vendo aqui? Por que invisíveis? Porque eles representam apenas um comportamento que pode ser reproduzido em qualquer lugar do meu aplicativo, em qualquer tela do meu aplicativo, não necessariamente na tela que eu tô. E ele não tem uma representação visual. Vejam que na verdade ele só tem um símbolo que representa um comportamento. E aí, quando eu clico no som, vocês vão ver que eu consigo adicionar um som aqui. Eu posso aqui em Upload Files, e aí eu vou vir aqui na minha pasta de downloads, que eu tenho aqui um sonzinho, tá? Vai fazer o upload. E aí eu posso ir lá na minha programação e falar que toda vez, por exemplo, que eu aperto o botão e tem o meu sorteio, eu posso vir aqui em Sound e falar que eu quero que o som seja carregado. Estão vendo aqui, ó, Call Sound 1, dá um zoom aqui para vocês verem, Call Sound 1 Play. Então vou colocar aqui embaixo, ó, toda vez que eu aperto o botão. E aí ele está falando que eu aqui, ó, quando ele tocar o som 1, se tiver algum problema ele apresenta o erro aqui. Se não tiver nenhum problema, eu posso até colocar alguma ação para ele fazer depois que ele acabou o som. No caso aqui eu não vou fazer nada, mas eu poderia colocar algum tipo de ação. Vamos testar? Vou colocar o live test aqui. Roleta da alegria. Vejam que aqui, ó, eu ainda não arrumei exatamente o tamanho, né? Eu acho que eu coloquei uma porcentagem ruim. Aqui a gente consegue ver que talvez eu tenha que fazer algum ajuste, mas vejam que ele já está lá mais para cima e esse aqui já está mais para baixo. Na hora que eu sortear, não sei se vocês escutaram, vou sortear de novo. Legal? E aí só para poder mostrar para vocês, né, pra gente não deixar em branco, como é que funciona a row, né, que foi aquele outro elemento que eu expliquei, né? Aqui tinha a linha e como é que funciona, tinha a coluna e como é que funciona a linha. Forma muito parecida, eu posso colocar, por exemplo, aqui, a gente vai em layout, eu posso colocar uma linha, e aí, por exemplo, eu posso colocar uma linha dentro da minha coluna, estão vendo? Ó, agora eu tenho a coluna, tem uma linha aqui, eu posso colocar esses dois elementos aqui dentro, e aí, ó, vocês vão ver que eles ficam um do lado do outro. Legal? Então sempre que eu quiser organizar coisas um do lado do outro, eu coloco uma linha. E sempre que eu quiser organizar as coisas na vertical, eu coloco uma coluna. Tá bom? No caso aqui eu não acho que ficou muito legal essa linha. Então ó, eu vou voltar os dois elementos aqui e vou clicar na lixeirinha para eliminar aquele bloquinho. Tá bom? Aqui no caso, eu deixei o comprimento muito grande. Vamos deixar aqui, vamos aproveitar e deixar absoluto, ó, eu quero que a minha coluna tenha o tamanho absoluto de... Não, na verdade vamos fazer em porcentagem. Ó, eu quero que essa daqui tenha apenas 10%. 10% é pouco, né? Vamos deixar 20% da minha tela. E aí a segunda coluna vai ocupar 80%. Essa aqui ocupa 80%. Então vejam que ele já divide para mim. E aí se a gente ver lá no live test, vamos ver como que ficou. Ó, ficou uma divisão mais interessante, a gente subiu um pouquinho esse aqui. Já está funcionando. A gente pode até dar depois um distanciamento entre esses dois itens. Tá bom? Agora eu quero que vocês experimentem esses dois artifícios, tá bom? Vocês vão trabalhar aí com as linhas e as colunas para fazer a disposição. Eu quero inicialmente que vocês copiem o que está nessa tela, e na tela inicial vocês têm a liberdade de fazer alterações e mudar a disposição, e até colocar outros elementos, talvez uma imagem do lado da outra, uma imagem em cima, uma imagem embaixo. Fica a escolha de vocês, tá bom? Então vocês vão colocar esse comportamento aqui, a organização em colunas, tá? E vocês vão colocar um som que vai estar disponível para vocês, o link no Mobile virtual, tá bom? Esse som que eu usei aqui eu vou disponibilizar para vocês através de um link
lá no Google Drive para vocês baixarem. Então espero que vocês tenham gostado, vou terminar o vídeo aqui que ele já está muito longo, e aí qualquer dúvida, sugestão, lamentações e críticas, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Um forte abraço, até mais.